Faz tempo que não vejo os irmãos, mas é uma alegria estar aqui com vocês nesta noite. Agradeço ao pastor Luiz e ao conselho da igreja que me dão esta oportunidade neste período em que o pastor está em viagem. Gostaria de pedir para os irmãos lerem o Salmo 122, abrirem a palavra de Deus no Salmo 122. Nós vamos ler o primeiro verso deste Salmo 122. Todos sabem decorado este salmo. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos dizer todos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas este salmo está falando que a gente deve ir à casa do Senhor com alegria. Então vamos recitá-lo com alegria. Vamos lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vocês lembram quando eram crianças que cantavam o hino alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Vamos lá. Quem puxa aí o canto? Vamos lá. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O servo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, no dia do Senhor. Fé no nosso Salvador, hinos do Senhor. Quase a gente esquece no finalzinho. Mas é o que a palavra de Deus diz. Nós vamos à casa do Senhor, a gente tem de ir com alegria no coração. Há pouco cantávamos o hino 29, o último hino, 299. Senhor, vem, vivifica a igreja, vivifica-nos. E é isso mesmo, nós precisamos de uma igreja vivificada, porque a congregação tem uma importância muito grande, porque Jesus poderia muito bem ter salvado almas, pregando o seu evangelho, chamando pecadores, e poderia ter dito assim, olha, e você fica aí no seu lugar, cada um fica no seu lugar e pronto, mas não. Ele disse, olha, vocês vão para o aprisco, ele conduz para o aprisco. E o aprisco é a congregação, Então, alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor. Eu queria iniciar a exposição deste texto com o testemunho de um homem. Ele era um homem que tinha um dom profético. Ele era um poeta, ele tinha o coração cheio de poesia. Ele sabia tudo de música. Ele até chegou a ser chamado por Davi para tocar diante da arca no seu retorno para Jerusalém. Sua capacidade de tocar instrumentos era sem igual. Ele cantava e salmodiava hinos ao Senhor. Ele compôs alguns salmos, o Salmo 50, o Salmo 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. O mais famoso deles, sem dúvida, é o 73, onde ele conta o seu testemunho. Ele conta a sua história. E este homem foi um homem que teve muitas experiências, e experiências como cantor de Deus, cantor do Senhor, o regente do coral, que cantava com muitos sacerdotes. Ele contemplou algo sobrenatural.
ele conheceu algo que eu faço até questão de ler para vocês verem o grau de experiência e o nível de patamar espiritual que esse homem chegou. Foi quando o templo, que foi construído por Salomão, foi inaugurado. E Salomão convocou todos os povos, todas as pessoas, todos os anciãos, e vieram todos. E os levitas trouxeram uma arca. A arca que simbolizava e significava a presença de Deus no meio do povo. E todos os levitas, os que cantavam, foram convocados também para virem. E entre eles estava este homem, que era quem dirigia o coro e o canto. Eles estavam vestidos de linho fino, estavam de pé o tempo todo na hora da adoração, no santuário, no templo que era inaugurado, e eles começaram a tocar os seus instrumentos. E naquele coral, 120 sacerdotes estavam presentes, cantando com as suas trombetas. Quando em uníssono eles cantaram todos e se fizeram ouvir, louvando a Deus e rendendo-lhe graças, dizendo que o Senhor é bom, que a misericórdia do Senhor é boa. Aconteceu que a casa do Senhor, o templo, o salão onde estavam as pessoas, se encheu de uma fumaça, e aquele enchimento da fumaça era sinal da presença de Deus. Deus no seu santuário. Cantávamos há pouco um dos hinos que dizia que Deus está presente no culto. Deus está aqui. E Deus adentrou aquele templo. E a visibilidade da sua presença se deu através daquela fumaça. E a casa ficou cheia. E diz a palavra de Deus que os sacerdotes não podiam mais ministrar, não podiam mais cantar, não podiam mais estar ali, por causa da nuvem, porque era a glória do Senhor enchendo toda a casa. Este homem viu isso. E ele conta o seu testemunho, que nos deixa perplexos. A mim me leva a meditar, porque é algo que a gente até poderia dizer assim, é algo estarrecedor. E que a gente tem que colocar as barbas de molho. E a gente tem de pensar que a gente é pecador. E a gente tem de pensar que a vida espiritual tem de ser administrada, precisa ser administrada, todos os dias da nossa vida. Não é pelo fato de que eu, pela graça de Deus, estou com 70 anos, que vou relaxar, vou descuidar, não vou mais orar, não vou mais ler, não vou mais meditar, não vou mais ter comunhão com os irmãos, porque já estou chegando no final de minha vida. E esse homem estava chegando no final de sua vida, quando aconteceu algo com ele. E na história dele, no testemunho dele, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, quase eu escorreguei, quase eu caí. Olha, um homem desta estirpe, um servo, um adorador, um poeta, um profeta, aquele que esteve nos grandes momentos da vitória do povo de Deus. Ele diz: eu quase resvalei. Ele está contando o que havia acontecido com ele agora. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pouco faltou para que eu me desviasse de todo. Agora, o que foi que aconteceu? A coisa começou a acontecer no coração dele.
Assim como todas as coisas começam no nosso coração. As coisas não começam na nossa circunstância. Elas acontecem dentro de nós, que se germina num pensamento. Um pensamento que não é edificante, ele é destruidor. E esses pensamentos costumam ser como um raio que desce, quase que fulminante, para abater, para destruir, para derrotar, para matar mesmo. E esse pensamento fez assim, dentro dele, ter inveja dos homens ricos. Ele passou a ter inveja dos homens ricos. E ele viu que eles prosperam. Os justos têm dificuldade de prosperar. É tudo muito difícil. Luta e por vezes não consegue o que os seus planos que estavam no seu planejamento acontecesse. Mas ele invejou porque os maus prosperam, os filhos dos maus crescem, desenvolvem, são sadios, não têm as doenças que os nossos filhos podem ter. Os filhos são sadios, gordos, nutridos, são rosados. E ele disse, eles não partilham das canseiras dos mortais. Eles não são afligidos como os outros homens são afligidos. E são cheios de soberba, de violência. Do coração brotam fantasias. Eles vivem das fantasias e da realização de suas fantasias. Esses são os verdadeiros homens felizes da terra. E ele começou a invejar essa turma. Eles falam maliciosamente, eles mentem, eles enganam, eles oprimem os mais humildes, os mais pobres. Eles até chegam a levantar a boca contra os céus e blasfemar contra o Senhor. Mas eles prosperam. E isso faz com que o povo se volte admirado para eles. Tornam-se celebridades. Tem seguidores, todos os acompanham, querem saber o seu estilo de vida, seu modo de vida, e ficam encantados, e por vezes a gente está tão fixado neles, que o nosso coração tem inveja deles, do que têm, do que possuem, da vida que levam. Isso levou este homem a ter inveja dos que prosperam. E até eles chegam a dizer, Deus não sabe de nada. Não há conhecimento no Altíssimo. E assim são os ímpios e sempre tranquilos, dizia este poeta bíblico, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Mas eu sou de contínuo afligido e a cada manhã castigado. Eu não prospero, eu não tenho bênção na minha vida, não há diferença em mim, todo mundo é feliz, eu não, sou perturbado na mente, a perturbação da minha mente me deprime, me entristece ao contemplar a pobreza que está ao meu redor, não só de mim, mas de minha família. E ele dizia que quando refletia nisso, era uma tarefa pesada para ele. Então ele tinha uma vida infeliz. Sabe o que foi que aconteceu com Asaf, que é o homem que está dando este testemunho? Porque essa coisa começou no seu coração. Adivinha qual foi o primeiro lugar que ele fugiu? De que lugar ele fugiu? De que lugar ele saiu? Que ele abandonou, virou as costas, não quis mais saber, ele esqueceu
De onde foi? Eu só vou continuar se vocês disserem. Hein? Da casa de Deus. Asaf deixou de ir à casa de Deus. Ele abandonou a casa de Deus, porque não via mais sentido. O que é que eu vou fazer lá? O que é que eu vou receber de lá? Mantive minha vida toda reta, íntegra, e a minha realidade é esta, neste mundo. Não era preferível eu ter sido semelhante aos ímpios, que prosperam, que não creem em Deus, que não servem a Deus, que estão nos piores lugares, longe de Deus, longe da casa de Deus? Ele deixou de ir à casa de Deus. Aí o vazio no coração dele cresceu, a tristeza aumentou. Ele ficou longe da presença de Deus, porque o Deus que invadiu aquele santuário no qual ele cantou, não mais se manifestava para ele, porque ele abandonou a congregação, onde serviu a Deus, onde louvou a Deus, onde colocou seus dons a Deus. Mas aí tem um detalhe que é interessante. Ele diz assim, depois de muito sofrer, ele diz, até que eu entrei no santuário, ele voltou. A graça de Deus. E a graça de Deus quem nos conduz à presença de Deus, à congregação. Por isso o texto diz, olha, alegrai-vos do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pelo significado e pelo motivo de que Deus está presente, o Senhor está presente. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, Jesus dizendo aqui, estou eu no meio da congregação, Jesus está aqui. A sua presença está aqui. Depois os irmãos vão, no desenvolvimento, entender melhor isso aí. Até que entrei no santuário, ele voltou para a igreja, do jeito que estava, como filho pródigo voltando para a casa do pai. Ele voltou para a igreja, voltou para a congregação, e ele voltou para o ninho da sua alma. A congregação é o ninho de nossa alma. E Deus assiste na congregação. Por isso o Espírito Santo diz, lá em Hebreus, que nós não devemos abandonar a... Vamos falar alto, com alegria, vamos lá. Não abandonando a congregação. Aí até ele acrescenta, que eu nem queria citar, mas eu vou citar porque já está aqui. Não abandonando a congregação como... Eita, mas está fraquinha essa parte aí. Vamos lá. Não abandonando a congregação como é costume de alguns. Vamos dizer tudo. Não abandonando a congregação como é costume de alguns. Há esse risco. E o Espírito Santo está advertindo. Olha, não é bom abandonar. E o salmista Davi dizia, bendizei a Deus nas congregações. A gente ora no nosso quarto porque é um lugar especial da presença de Deus. E Jesus disse, olha, quando sua alma estiver afligida, necessitada, entra no teu quarto, fecha a tua porta, roga ao teu Pai e Ele te ouvirá. Mas a palavra de Deus aponta também que na congregação Deus assiste. E devemos bendizê-lo nas congregações. E Davi ainda diz, bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele a quem escolhes para se aproximar de ti, para que assista nos teus átrios, e ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo, porque é um lugar de bênção, é lugar de felicidade. Por isso diz, eu me alegrei, disse Davi, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a congregação, irmãos, é o ninho da nossa alma.
A congregação, a igreja é o ninho da nossa alma. Se nós não estivermos na congregação, nós vamos ter tristezas na alma, vazio na alma, dor no coração, os ossos vão ficar doridos, como que esmagados, e nada dá certo para quem está fora da congregação. E a congregação é o ninho de nossa alma. Eu lembro quando minha irmã esteve estes últimos dias nos visitando, e aí eu comecei até ela dizer, eu estou envelhecendo porque tu estás me fazendo voltar ao passado. Eu lembro que próximo à minha casa tinha um pé de marirana. Marirana é um fruto que os irmãos não conhecem. É até difícil de explicar, mas é um fruto gostoso, macento. E era grande. E um dia deu um temporal, umas 2 horas da manhã, temporal com chuva forte, vento sacudindo, e de repente a gente ouviu o barulho, as lâmpadas se apagaram, e não tardou muito para que a minha casa, que ficava bem próximo, uns 50 metros dessa árvore que caiu, o barulho de asas batendo lá dentro de casa, eram passarinhos no escuro, batendo as asas. Eles tinham perdido o ninho deles, eles estavam sem ninho. Tal como aqueles passarinhos são aqueles que não estão na congregação, na igreja, louvando a Deus, no lugar de Deus, onde a sua glória assiste, onde a fumaça da sua presença invade as nossas almas. Então a congregação é o lugar da nossa alma, irmãos. Porque aqui é um lugar de adoração a Deus, é um lugar de louvor, é o lugar da profecia, da pregação da palavra, é o lugar da comunhão, é o lugar da oração, é o lugar da intercessão, é o lugar da ação de graças. Nós estamos fazendo aqui o que não fazemos na nossa casa. E isso aqui é um momento rico, em primeiro lugar, porque é isto que Deus quer. Vinde, Ele chamando o povo para assistir na congregação, na igreja. E a congregação é o lugar disso, da nossa adoração, do nosso culto, do nosso serviço a Deus. Aqui é o lugar para nós pensarmos os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus são ricos e preciosos. Eu gosto daquela palavra que o Senhor disse a Moisés para dizer ao povo. Eu até anotei aqui no início da palavra, que é para toda vez que eu vou pegar esta palavra e lê-la, eu sempre passo por aqui e marquei com um marcador que diz assim: esta palavra é Deus mesmo dizendo para Moisés, esta palavra aqui não é para vocês, coisa vã. Agora percebam o que é que Deus diz acerca de sua palavra. É antes a vossa vida. Deu para entender bem isso? A palavra de Deus não é uma palavra vã. É antes. Olha a ênfase que Deus vai dar. A vossa vida. Então aqui, nesta hora, neste momento, cantando, orando, louvando a Deus, glorificando, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo a sua graça, a sua misericórdia, a manifestação do seu amor. Esse é um momento de riqueza para a nossa alma, e nossos pensamentos estão focados nisso, nos pensamentos de Deus, e é bom nós pensarmos os pensamentos de Deus. Às vezes a gente pensa muito nos nossos próprios pensamentos, é redundante, mas eu quero colocar assim, muito nos nossos pensamentos, tanto que quando às vezes você vai dialogar com alguém, ele faz sempre assim às vezes, né? O que eu penso, eu estou pensando, eu penso. E às vezes a gente pensa muito o que outros estão pensando, e a gente acaba se tornando escravo das ideias, dos pensamentos de outros. Mas o que a palavra de Deus nos convida
é que nós precisamos pensar os pensamentos de Deus. Porque quando a gente pensa os pensamentos de Deus, a nossa mente fica fortalecida. Vêm as adversidades, vêm os maus pensamentos, vêm os relâmpagos do poder das trevas para poder nos destruir. Mas quando a palavra de Deus está diante dos nossos olhos, como uma lâmpada para os nossos pés, como uma luz para o nosso caminho, a nossa cabeça muda, a nossa cabeça é diferente. A depressão vai ter muita dificuldade de chegar na cabeça de quem pensa os pensamentos de Deus. É um lugar de adoração, é um lugar para pensar os pensamentos de Deus, e é um lugar de buscar o socorro nas horas de crise. Quanta gente perdida aí dentro de seus lares, passando por grandes provações, grandes tribulações, com sofrimentos tais que nem se pode descrever, e estão sozinhas nas suas casas, clamando às vezes para que alguém apareça, ou correm para a televisão para se anestesiarem, mas não conseguem nada, as coisas aumentam, a infelicidade, a tristeza, a desarmonia na alma, a conflito na alma. E a igreja que Jesus formou e disse: olha, vocês congreguem, não abandonem a congregação. Isso representa para nós um lugar do nosso socorro, socorro da alma, que independe de ser ou não ser, de ter ou não ter, de ser rico ou pobre, mais ou menos ou miserável. Não, a congregação é o lugar do socorro de Deus. Deus se faz presente e socorre as nossas almas. E é bom quando a gente pede socorro na casa de Deus. Ele ouve, ele atende para aqueles que assistem no santuário. Mas aqui também é um lugar de consolação. A casa de Deus é um lugar de consolação. Aqui nossa alma se consola. Quantas vezes a gente vem chorando para a casa de Deus, por qualquer motivo, qualquer problema, e aqui a gente não sai mais chorando. Quem nos consolou, que mudou o nosso estado? O Espírito Santo, que é o Consolador de Jesus para nós. Isso faz uma diferença muito grande na vida. Ficar ausente da casa de Deus nos empobrece, nos torna infelizes, sem bênçãos, sem visitação. E aqui é um lugar de consolação. Aqui as nossas almas, as nossas lágrimas são enxugadas pelo Senhor Jesus. Mas aqui também é um lugar de instrução. Aqui a gente aprende. E a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Não é pelo fato de eu ter sido pregador e chegar a este tempo e sei tudo. Não, não é assim. A palavra de Deus é infinita, é palavra de Deus. Ela sempre é nova, ela sempre tem novidade, ela sempre nos desperta, há sempre uma coisa nova, há sempre um ensino renovado de Jesus. É uma escola sagrada, onde se ensina o caminho que nós devemos seguir. E é lugar também de disciplina de nossa alma. Talvez eu tenha até um irmão, ele não assiste igreja, é uma boa pessoa, é honesto, é justo, é caseiro, é fiel à esposa, mais novo 3 anos que eu. Uma vez, já faz tempo, eu fui conversar com ele, por que ele não ia à igreja? Por que você não vai à igreja? Sabe o que ele me respondeu? Ele respondeu assim: eu já sei tudo. O que o pastor diz, eu até me adianto um pouco, porque eu já sei o que ele vai dizer. Sabia tudo. Sem motivação, perdeu a motivação de ir para a igreja. Não vai, de jeito nenhum. A esposa é fiel, não falta, é professora de escola dominical, vai ao culto, e ele não vai, nem acompanha a esposa. Mas é uma pessoa caladíssima,
fechada, trancada, de poucas palavras. Para vocês verem, ele só quase telefona para mim no meu aniversário, no Natal e no Ano Novo. Mas a palavra de Deus é para nos disciplinar. Se estamos ouvindo as mesmas coisas, é porque a gente peca e erra nas mesmas coisas. A gente sempre está errando nas coisas que já sabe que são erradas. E precisa ouvir a palavra de Deus que está dizendo, isso é errado. E a nossa alma então precisa ser disciplinada para agradar a Deus, para trilharmos o caminho de santidade que Ele estabeleceu para a sua igreja seguir. Mas a igreja também é o lugar da bem-aventurança, que quer dizer felicidade. Não é a felicidade da matéria, mas é a felicidade do espírito, da graça de Deus, da riqueza da graça de Deus, da crença e da confiança das promessas que estão reservadas para seus filhos. É o lugar onde se experimenta a paz celestial. Por quê? Porque a gente está orando a Deus, cantando a Deus, conversando com Deus, em comunhão com Deus, intercedendo pelos nossos irmãos, pedindo a Deus que nos perdoe dos nossos próprios pecados. Estamos ouvindo a sua palavra, então isso dá paz espiritual. A gente vai sair aliviado. Certamente você entrou aqui com um coração tão pesado, tão entristecido, tão irrequieto, mas vai sair em paz, porque nós estamos na casa de Deus, louvando ao Senhor, e o Senhor visita a todos aqueles que o buscam. Ele não vira as suas costas para ninguém, muito pelo contrário, Ele diz, venham, venham, venham. Mas aqui também é um lugar de alegria, daquela alegria que vem do pastor das nossas almas, Jesus, aquele que habita na plenitude da alegria, é um regozijo da nossa alma. Aqui é um lugar onde a nossa alma é satisfeita. Aqui a nossa alma tem tranquilidade, ela está satisfeita, é disso que ela precisa e disso ela está sendo alimentada. E ao ser alimentada, ela transborda de alegria. É um lugar de restauração. Aqui, neste lugar, obra do Espírito Santo, de uma restauração moral, física, mental, espiritual. Ele restaura, o Senhor restaura. Ele restaura o pecador. Talvez você pode parar e pensar, mas o meu coração está tão destruído, tão estragado, a minha mente perdeu todo e qualquer controle. Não há mais vitória para mim, não há mais solução para mim, eu estou perdido. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor restaura, Ele livra, Ele liberta, Ele diz, vai na paz. E aqui é lugar também de companheirismo. Olha, irmãos, eu nasci no lar evangélico há 70 anos. Vocês sabem onde eu tive os meus melhores amigos? Não foi na escola, não foi na rua, jogando bola. Meus melhores amigos, que se tornaram inesquecíveis, foram os de dentro da igreja. Porque Davi já dizia que ele se alegrava na companhia dos santos, seus grandes amigos. Aqui nascem os grandes amigos que são importantes para a nossa vida. E aqui é um lugar também de nós cultivarmos a bondade, a gente sempre ter uma atitude de bondade para as pessoas que estão assentadas ao nosso lado. E quando a gente fala de bondade, não é só aquela que está precisando de ajuda financeira, que inclui também como serviço as nossas boas obras, mas é o conversar,
é o estar perto, é o estar junto. Adoeceu, morreu alguém, é estar perto, estar presente. É interessante quando Paulo encerra a sua carta, lá em Romanos, ele faz uma descrição de gente que usou de bondade para com ele e de uns para com os outros. Ele sai fazendo uma saudação àqueles irmãos que eram bondosos, caridosos, que abençoavam a vida dos outros em suas necessidades materiais, mas também com as suas palavras de edificação. À vista disso, irmãos, é que a palavra do Senhor diz, eu estou encerrando, diz que nós não devemos abandonar a congregação. Não devemos abandonar a congregação, porque na congregação a nossa alma é restaurada, o nosso coração é fortalecido. Eu estou tirando tudo de textos da palavra de Deus, nada que é da minha mente trabalhada, é da palavra. Restaura a alma, fortalece o coração, revigora as forças e anima o espírito. Não é o que a gente vê que o mundo está precisando hoje. Qual é a bandeira do mundo hoje? É o medo. Que mundo triste é este que nós estamos vivendo? Eu sempre compartilho e digo, eu nunca perdi tantos amigos agora neste ano, não perdi tantos como agora, morreram. E na velhice isso dá uma tristeza, porque quando você é novo, você vai fazendo novas amizades, mas quando você chega na velhice, você vai perdendo as amizades, e aquelas que você vai fazendo não são como as velhices do seu passado. Isso vai entristecendo os idosos. Que mundo é este? Aí imagine que mundo de juízo é este que nós estamos vivendo. Impediram dos cristãos irem às igrejas. E eu sempre costumo dizer que os que mais estão sofrendo disso são as crianças e os idosos. Este é o mundo que a gente está vivendo. E o Senhor está chamando o seu povo para a sua casa, com responsabilidade, porque a verdadeira cidadania cristã tem 3 exigências. Responsabilidade humana, como os irmãos estão fazendo, máscaras, tendo distanciamento. Responsabilidade humana, fidelidade e sabedoria. 3 coisas importantes para a nossa vida, para nós vivermos este tempo. Mas vejam, os idosos estão como que proibidos de ir ao templo, ao santuário, porque são grupos de risco, têm comorbidades e como têm morrido idosos. E nisso os idosos estão tristes. Eles precisam do ato de bondade do coração da igreja, dos mais novos, para levar a bênção, a bondade, a visitação. Eles estão jogados, isolados, só eu senti isso. Naquele período que eu ficava pensando na situação, na circunstância, as ruas desertas, o povo desconfiado, as igrejas fechadas, e eu pensei, meu Deus, o que é isso? E a minha consciência era, é estranho, isso é muito estranho, é juízo de Deus, isso é juízo de Deus, isso é escatológico, é fim dos tempos, e o anjo da morte está voando por todos os lugares, no mundo todo, não é só numa região, é o mundo todo. E a presença da igreja, com a sua mão estendida, de consolação, de bondade e de graça, a presença nunca foi tão exigida e tão necessária pelas crianças e pelos idosos. Já estou chegando ao finalzinho, viu?
aqui na igreja, irmãos, a gente chega, e você sabe disso, que isso aconteceu comigo muito. A gente chega às vezes com os nossos problemas, mas daqui a gente sai, e ainda que saia com eles, não é a mesma coisa. Há uma graça divina sobre nós. Ainda que o problema continue, a graça de Deus está sobre nós, e você se sente bem, porque é Deus, é a consolação, é a presença do Senhor. Irmãos, o mundo não tem isso. As pessoas que não estão na congregação, não têm congregação, não conhecem Jesus, não tem isso que o nosso coração tem, e que foi construído e erguido em nossa presença no santuário, na casa de Deus, no templo onde a glória de Deus, Jesus Cristo, assiste. Jesus cuida de nós, irmãos. É como se os nossos problemas fossem colocados de um lado, e você do outro lado. Eles existem, mas as coisas acontecem como se você estivesse do outro lado. Jesus ajuda você a carregar esse fardo. Aí eu passei a entender, eu já estou ficando velho e cansado. Eu passei a entender algo que eu achava que era difícil entender para mim. Eu gosto muito daquela história bíblica quando Eliseu, com Geazi, numa das suas caminhadas, se hospedava na casa de uma senhora que era casada com um homem já idoso. E ela, um dia, chegando para Geazi e para Eliseu, disse: olha, eu vou fazer aqui um quartinho em cima, para quando o profeta passar por aqui, ter o seu cantinho. E ela colocou lá uma cama e colocou também uma mesinha para o profeta Eliseu. Ela tratou tão bem daquele profeta, que um dia Eliseu chegou para Geazi e disse: o que é que esta sunamita precisa? E Geazi chegou para Eliseu e disse: ela precisa de um filho, ela não tem filho, ela precisa de um filho. E Eliseu chamou a mulher e disse: olha, daqui a um ano você vai ter esse filho. Ela ficou alegre, o menino nasceu, ele já era um adolescentezinho, o pai trabalhava no campo, ele acompanhou o pai para o campo, aí ele teve uma forte dor de cabeça e caiu. Aí o pai levou para a sua casa e o menino morreu. Quando o menino acaba de morrer, ela se levanta e vai ao encontro de Eliseu. A distância, Eliseu a vê e disse: ela vem abatida, vem triste, mas o Senhor ocultou de mim o que aconteceu com ela. Quando ela chega bem perto dele, ele pergunta: vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. E o filho estava morto. A paz de Jesus, a graça de Jesus, tudo isso faz com que, diante das nossas tribulações, das nossas dores, dos nossos pesares, dos nossos infortúnios, das nossas perdas, das nossas lágrimas, quando perguntarem como você está em Jesus, você diz: está tudo bem. Porque Jesus nos ensina a conviver com as duras realidades da vida, mas com o sentimento da sua graça que nos traz paz. Na congregação, eu vou repetir, irmãos, porque isto é importante. Nossa alma é restaurada, ela é fortalecida, nosso espírito é avivado, nosso coração é aliviado, e tantas vezes caminhamos nesta vida como o profeta Ezequiel, que se tivesse de me perder, eu nem posso dizer isso, que se eu tivesse de dizer: olha, essa é a parte mais bonita,
Era Ezequiel, o profeta que foi levado para o exílio da Babilônia, para acompanhar os cativos de Judá, que lá estavam. Ele recebeu do Senhor uma visão, e a visão era que do trono do Senhor descia água. E o anjo que estava ao lado de Ezequiel tomou em suas mãos e o conduziu, e diz a palavra de Deus que ele andou 500 metros e as águas cobriam os seus pés. Andou mais 500 metros e as águas chegaram até o seu joelho. Andou 500 metros e a água chegou até a sua cintura. Mais 500 metros, as águas chegaram aos seus ombros e ele não podia caminhar e só nadar. E literalmente Ezequiel foi aquele que nadou no rio da graça do Senhor, mesmo o seu povo vivendo aquele caos, aquele cativeiro em Babilônia. Assim somos nós também, irmãos, diante de tudo isso, dessas coisas que há no mundo, do que tem acontecido, há uma água que jorra do trono do Cordeiro e que inunda a nossa alma e que nos refrigera e nos faz ricos da graça do Senhor. Que Ele nos abençoe.